Bom dia, meus queridos. Tudo bem com você? A paz do Senhor invada a sua vida, invada o seu lar. Que seja cura, que seja um renovo para a tua vida nesse dia. Todos os dias o Senhor está com seus olhos atentos à vida de cada um de nós. Está contemplando o nosso agir, o nosso pensar, todas as situações que nós estamos passando, e Ele realmente quer nos dar cura, libertação, se ainda estamos em algum caso que requer a atenção do Senhor. Porque nós sabemos que todos nós, eu e você, já fomos feridos durante a jornada da nossa vida. Em algum momento fomos machucados, traídos, feridos. Uns foram traumatizados na sua infância e outros talvez desprezados na sua juventude. Uns foram dolorosamente injustiçados e outros ainda se culpam todos os dias por coisas que fizeram ou deixaram de fazer. Nós precisamos urgentemente da cura da nossa alma para que nós sejamos libertos e possamos viver o que Deus tem para nós. Veja que nós temos a nossa alma e ela tem que estar livre para viver o que Deus tem. A alma tem a tendência de guardar dentro de si alegrias, mas também as tristezas da vida. As alegrias, elas são um combustível, elas nos impulsionam para frente, mas já as tristezas, elas nos fazem parar, elas nos deixam abatidos. E esse sistema é válido para a sobrevivência da raça humana. Mas certos exageros, tanto na alegria como na tristeza, podem resultar em desequilíbrios na nossa vida no dia a dia. Ou alegres demais sempre, não paramos para meditar, para ouvir a voz do Senhor, muito agitados. E outros muito apáticos, sempre tristes, melancólicos, não veem nada de positivo. Esse desequilíbrio gera graves consequências em nossas vidas. A sua alma, talvez, ou a minha, pode estar imunda e nós não temos nem consciência disso. Nós realmente temos que parar e analisar: será que precisamos uma cura para a nossa alma? Agora é o momento de nós refletirmos profundamente nisso. Será que precisamos de libertação de feridas, de traumas, de dores que foram instaladas e escondidas na nossa alma, trazendo-nos sérios problemas, com os quais esses são responsáveis pela perda da nossa saúde física, emocional, espiritual, psíquica, que às vezes estamos até dependentes de remédios. Queridos, as doenças emocionais ou da alma têm sido hoje em dia a causa de muitos sofrimentos, afastamento do trabalho e, em casos mais graves, até de suicídio na vida da humanidade. Muitas pessoas, muitas famílias têm sofrido as consequências das doenças da alma. Quais são os problemas? Quais são as consequências desses problemas? Quando essas feridas da alma não são curadas. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que a Bíblia diz a respeito disso? Mas antes disso, eu quero comentar com vocês que é muito importante nós conhecermos 4 pilares para libertarmos, ou então 4 estágios para a nossa total libertação. Em primeiro lugar vem o arrependimento. Em segundo lugar vem o perdão.
E em terceiro vem a confissão. E então se conclui o estágio com a restituição. E quando nós falamos de arrependimento, nos vem logo a ideia de que há uma verdadeira transformação na nossa mente. Arrependimento muitas vezes de coisas que fizemos para o outro, mas também para nós. Nós nos boicotamos, nós acreditamos em falsas palavras, nós não nos damos o direito de viver o melhor. Quando nós nos arrependemos de fato, quando interpretamos como algo errado aquilo que fazemos ou fizemos no passado, e aí nós decidimos firmemente mudar este hábito e este padrão de pensamento que nós tínhamos até então, aí começa o processo de cura. A palavra do Senhor nos diz em Atos que agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. Recomendação bíblica. Precisamos sim nos arrepender dos pecados, da nossa incredulidade, do nosso orgulho, da nossa vaidade, muitas vezes de coisas que cometemos com intenção contra o próximo e muitas vezes até de um mal que causamos. Lembrando que guardar rancor também é um pecado. Guardar mágoa de um irmão é um pecado. Isso é a recusa de eu liberar perdão, porque perdão é um mandamento divino. Então, se eu me recuso a perdoar, eu estou pecando. E você começa a se curar. Você começa o processo de cura a partir do momento que liberar perdão. Experimente. Você que ainda tem algum ressentimento, uma angústia, um rancor, uma mágoa, libere. É Deus que vai trabalhar com essa pessoa. E você verá as coisas mudarem completamente na sua vida. Você começará a viver a plenitude do Senhor. Quando nós entendemos que ofendemos não somente as pessoas, mas ao mesmo tempo estamos ofendendo o nosso Deus. Quando nós admitimos o erro, optamos por abandonar esse estilo de vida sem retidão, longe do nosso Criador, aí começa o nosso processo de cura. Se arrepender é fazer as pazes com Deus. Sem arrependimento, as coisas continuarão como estão. Você permanecerá ferido, infrutífero, sem paz, atormentado, depressivo. Mas o amor de Deus, ele oferece segurança, consolo, conforto, esperança, segurança. Quando alguém compreende profundamente o amor incondicional do nosso Deus, ele encontra paz em meio a todas as incertezas da vida. O medo, a ansiedade, então, vão sendo substituídos pela confiança de que Deus está cuidando de todas as coisas. Aleluia! O amor de Deus nos ensina a perdoar e inclusive a amar e orar pelos nossos inimigos. Quando nós permitimos que este amor incondicional de Deus guie os nossos corações, nós somos completamente libertos da amargura, do ressentimento, do desejo de vingança. Em vez disso, irmãos, nós somos capacitados a amar e a buscar a reconciliação, a nos aproximar do nosso próximo. E quando o arrependimento é genuíno, o uso do perdão torna-se simplesmente natural. Diante da certeza do erro, nós pedimos perdão a Deus pelos atos praticados, por todas as pessoas que nós
ferimos e também liberamos perdão para aqueles que nos marcaram negativamente, que nos feriram, que nos traíram. Perdoar é liberar o agressor, é deixar ir embora aquele que deve, é deixar partir tudo aquilo que nos fere profundamente. Perdoar é a consciência que vai sendo despertada por Deus para que nós possamos viver algo novo e não estarmos presos àquele sentimento ruim. Perdoar é reconhecer que somente Deus pode e sabe executar a perfeita justiça. E Ele fará, com certeza. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra o seu irmão, perdoem-no, diz a palavra de Deus, para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Isto é sério? Queremos ser perdoados e não queremos perdoar? Essa é uma coisa muito importante de pensarmos, analisarmos e refletirmos nessa manhã. E o que vem logo após? A confissão. Confissão do que eu fiz errado, das minhas negligências, das minhas fraquezas, da minha incredulidade. E essa é uma etapa que muitos tentam pular ou abandonar. Evitam ter essa atitude de confessar seus pecados e aí continuam no lamaçal do seu orgulho. Aquele que não confessa deve se questionar se houve mesmo um arrependimento genuíno. Se o arrependimento e o perdão forem verdadeiros, o ato de confessar é simples, inevitável. Agora, quem não confessa continua protegendo seus próprios erros, fortalecendo o ego, o seu orgulho, a sua vaidade, prolongando as trevas em certas áreas da sua alma, da sua vida. Portanto, diz a palavra do Senhor em Tiago, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Nós podemos ler também que diz assim, em Mateus, que havia gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão que iam até João Batista. E quando eles confessavam seus pecados, João os batizava no Rio Jordão. Mas, continuando sobre confissão, em 1 João podemos ler, mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, diante desses versículos, nós podemos ver que a confissão é inegociável. É preciso haver confissão de pecados. Então hoje mesmo, não espere para amanhã. Comece a liberar tudo, confesse seus erros, seus rancores para pessoas maduras e de extrema confiança sua. Traga luz às áreas que andavam ainda em trevas na sua vida e receba cura, renovo, alívio, um bálsamo dos céus em nome de Jesus. E quando você realizou essas etapas com seu coração totalmente aberto, então nesse processo surge a etapa da restituição. Este é o passo último para a completa cura da ferida, da dor, do desespero. É a atitude mais importante para quebrar o poder do pecado escondido ou do rancor dentro da nossa alma.
Exige coragem, é claro, mas após a sua execução, a verdadeira paz encherá o seu coração. A restituição ajusta o que está desajustado. Restituir é, na prática, devolver o que foi roubado. Honrar publicamente quem foi assim também humilhado. Expor a verdade a quem foi enganado. Enfim, é assumir honestamente as consequências dos atos praticados enquanto há tempo. Restituir é o resultado natural do cumprimento de todos os demais pilares, os anteriores. Este é o ápice do nosso processo para a cura total. Supondo que você tenha humilhado sua esposa, seu cônjuge, agora diante do arrependimento você a honrará, pedirá perdão sincero. Dessa maneira você deve proceder com todos aqueles que você prejudicou física, emocionalmente, fechando assim qualquer brecha espiritual em sua vida para que o inimigo tenha acesso e venha querer destruir tudo em tua vida. Nós podemos ler na palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 19, que diz: enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Zaqueu foi perseverante até o último pilar da cura da sua alma e recebeu salvação em Cristo Jesus. Seja você também liberto das prisões que te assolam, das correntes que te prendem, e prove hoje mesmo da vontade perfeita do Pai para com você. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Queridos, em alguma área, todos nós já fomos feridos. E cura interior é a cura da dor emocional, daquilo que dói no mais profundo da alma, daquilo que te faz ter vontade de chorar, que te entristece. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem tem Jesus em seu coração pode sim e vai receber a verdadeira cura interior. A verdade de Jesus cura todas as feridas. Às vezes nós até lutamos com a culpa. Culpa do que fizemos, do que não fizemos. Culpa de algo que aconteceu no passado. Mas nós precisamos também nos libertar da culpa. Porque a culpa é um carrasco implacável. O perdão nos tira da prisão, nos alivia do fardo pesado e nos liberta da culpa. Nós precisamos perdoar a nós mesmos. O perdão é a cura da minha memória, a asepsia da alma. É uma faxina que se faz na mente, que se retira tudo aquilo que não presta, que entristece. Sem perdão, nós podemos ser consumidos pela culpa dia após dia. E não vai mudar nada lá no passado. Sem perdão, nós somos adoecidos pelo pecado.
Sem perdão, nós somos torturados pelos nossos pecados, pelas nossas negligências. Então, meus queridos, saiba que o perdão, ele cura, liberta, transforma, fortalece, te faz ir além. Não fique preso no tronco, sendo atormentado por este carrasco na tua vida que é a culpa. Encontre pleno perdão em Cristo e viva na liberdade dos filhos de Deus. Muitas e muitas pessoas procuram cura interior em religiões, em misticismo, em tantas outras coisas pelo mundo afora. Mas a verdade é que em João 14 nos diz que somente em Jesus encontramos verdadeira cura interior, porque somente a verdade nos liberta e Jesus é a verdade. Misticismo e outras religiões não têm a solução. A solução é Jesus. Jesus veio exatamente para restaurar a nossa vida do pecado e nos dar vida abundante. Ele tem poder para transformar cada área da nossa vida. E neste contexto, cura interior é a transformação da nossa mente para pensar, para agir, para reagir exatamente como Cristo. Jesus cura nosso corpo, nossa mente, nosso interior para nos usar para a sua glória e louvor. Aleluia! Queridos, para concluir, eu quero te dizer que a obra que Jesus faz em nossas vidas, ela é completa. Ela cura nosso espírito, alma e corpo. Então hoje seja totalmente livre, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, e comece a viver dias de plenitude e abundância com o seu Mestre, em nome de Jesus.